bom dia, estamos aqui ao vivo, na verdade bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo só a gravação, mas para quem está aqui ao vivo, estamos aqui para mais um episódio do DevPro. Episódio de hoje, vamos saber o que faz aí um cientista de dados, né? O que comem, onde habitam, e para falar sobre esse assunto, né? E a gente até ficou motivada, porque volta e meia quando a gente abre o curso de Python, a galera acha que Python é ciência de dados, e ciência de dados é Python. E aí a gente vai tentar desmistificar isso aqui hoje, mas eu não sou um especialista, né? Então a gente está trazendo aqui meu grande amigo Mauro, que eu conheci aqui em São José dos Campos. Nossa, já faz um tempinho, não sei se já faz uns 8 anos, quando existiu por um ano um Hackerspace aqui em São José dos Campos. O Mauro encabeçou aí essa atividade. Acredito que de repente, não sei se está aí no roteiro do Mauro falar, ele vai contar um pouco da história para a gente, talvez ele fale um pouquinho do Hackerspace. Mas antes da gente entrar no tema em si, vamos para os nossos famosos avisos aí do Moacir. Moa, dá seu bom dia aí e dá os famigerados avisos de toda E aí, semana. pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando na gravação, né? E vamos falar sobre Data Science, mas antes vamos pagar os leitinhos das crianças, né? Então, se você está nos acompanhando pelo YouTube, por favor, siga-nos nas redes sociais, né? No canal do YouTube, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você poder receber as atualizações do canal. A gente está entrando com bastante coisa nova aí. Lá no Instagram, o meu Instagram é @moacirmoda, o Instagram do Renzo é @renzoprobr. O Renzo está produzindo muito conteúdo legal. Você tem Instagram, Maurão? Não tem Instagram, não. Então o Maurão vai fazer um Instagram aí já para a gente poder encher o saco dele por lá também. E se você quiser aprender Python, se inscreva no curso grátis de Python. Python Birds é python.pro.br/curso-d-python-grátis. É o melhor curso grátis de Python do Brasil, segundo a nossa análise. Não tendenciosa, que fique claro isso. Grupos de discussão do Telegram. Se você quiser bater um papo com a gente, entra lá no Galera Python Pro, bit.ly/galera-python-pro, onde a gente estende o nosso papo por aqui. E se você quiser ficar sabendo de todos os conteúdos, já que às vezes o YouTube não entrega tudo, às vezes o Instagram não entrega tudo, entra lá no bit.ly/python-pro, que é o nosso canal no Telegram, onde a gente informa sobre as novidades do Python Pro. Bom, recados dados, vamos ao que interessa. Lembrando que o pessoal no chat aí, quem está acompanhando a gente ao vivo, por favor, mandem-nos perguntas, tá? Que a gente vai encaixando as perguntas aí durante esse papo, né? Mas vamos começar, né? Assim, primeiro, falar que Data Science é um tema que muita gente pede, né? Muita gente mesmo pede sobre Data Science, o pessoal associa muito, né? O Data Science hoje em dia, para a galera de tecnologia, né? Para a galera que está sendo apresentada para o Data Science agora, a impressão que eu tenho é que vira meio que um sinônimo Python, Data Science e tal. A gente até vai discutir isso, né? Mas aí a gente resolveu, eu estava conversando com o Renzo, né? O Renzo falou, o Maurão, eu conheço o Maurão, ele trabalha no INPE aqui, ele é pesquisador no INPE, ele é um cara legal para a gente falar sobre isso, aí a gente convidou ele aqui. Então, primeiramente, Maurão, muito bem-vindo ao podcast DevPro e, por favor, fale-nos quem você é, conte a sua história, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, falando com essa comunidade tão legal que vocês conduzem. Meu nome é Mauro Assis, eu tenho 55 anos de idade, sou por formação engenheiro agrícola, me formei em engenharia agrícola em Viçosa, em 1987, e desde a universidade eu me envolvi com essa história de análise de dados, né? Que virou Data Science agora, mas na realidade essa ciência existe, né? desde muito tempo atrás. Eu tenho trabalhado com Data Science nas mais diversas frentes, né? Mas ultimamente, nos últimos anos, eu estou muito ligado ao Geodata Science, que é um ramo do Data Science que liga o tratamento de informações associadas à base de dados geográficas, a mapas,
que é um ramo bastante que demanda muito trabalho na área de ciência de dados. Nós vamos falar mais um pouquinho disso. E o Data Science, como eu disse, é um negócio que já começou há bastante tempo, e eu me lembrei de uma historinha que, em 1810, um sujeito chamado John Snow, em inglês, médico inglês, se deparou com uma epidemia de cólera na Inglaterra. Né? Essa epidemia matou 50 mil pessoas só em Londres. Caramba. E esse cara, eu lembrei da história até porque foi motivos óbvios. Né? Sim. Estamos nós na epidemia de novo. E esse cara, observa o seguinte, nessa época não se sabia que existiam micróbios, germes não eram conhecidos. O cara que descobriu os germes, o Louis Pasteur, ele nasceu em 1820, quer dizer, então isso foi 10 anos antes do cara do germe nascer. Então não se sabia o que causava a doença. Ninguém tinha ideia. Aí esse cara foi e observou o seguinte, que o cólera aparecia em regiões da cidade. Ele aparecia concentrado num lugar, depois dava um tempo, ele aparecia alguns quilômetros dali e tal, e ele teve uma ideia. Ele pegou, elaborou um questionário e foi num desses núcleos de cólera e entrevistou pessoas, perguntando sobre os hábitos de vida dessas pessoas. E aí ele, analisando esses dados, né, sentou em casa, planilhou e foi lá, organizou os dados, e chegou a uma conclusão interessante. Todo mundo pegava água na mesma fonte lá em Londres. E tinha uma bombazinha, né, uma bomba de metal. O que ele fez? Foi lá e arrancou a bomba e tampou o buraco. E aí as pessoas foram pegar água em outros lugares. E a epidemia perdeu o foco. Começou a não ter mais contaminação naquela área. Então, assim, esse foi o pai da ciência de dados geográfica, né? A Data Science geográfica começou com esse cara. Porque aí ele realmente conseguiu associar pela primeira vez geografia com uma causa, com um efeito, né? E lá em Londres existe uma fontezinha, eu já fui lá, tem uma fontezinha, uma réplica da fonte, com água lá espetada no lugar de onde ele arrancou a fonte, e tem um pub com o nome dele em frente, né, celebrando esse evento. Então, o Data Science é um negócio que começou lá atrás, né? Ainda sem esse nome. Nem de computador precisa. Nem de computador precisa, não. E ele lidando com geografia sem nem mapa, né? Quer dizer, a coisa é antiga, né? Desde que existe o método científico, aliás, existe Data Science. O que mudou, né? Por que Data Science está tão em evidência? Porque hoje existe uma infinidade de dados, né? Quer dizer, hoje você tem dados sobre tudo que acontece, né? Então, quanto mais dados existem, mais possibilidades tem de você exercer a atividade de Data Science, que é fundamentalmente, a minha definição de Data Science que eu gosto é o cientista de dados, ele transforma dados em informações que suportam a tomada de decisão. É isso. Certo? Então, quanto mais dado disponível, mais cientista de dados é demandado pelo mercado. E para você chegar aí no INPE, Maurão, qual que foi a caminhada? Porque o que eu lembro do Maurão é que ele tinha uma empresa, né? Ele vendeu, lembro da atividade que ele fazia aqui em São José, não sei se ainda está fazendo, que era a automação no parque. Como é que foi essa caminhada aí até você chegar no INPE e se de repente você utilizou ciência de dados nesse caminho, se de repente a empresa que você estava envolvida, se ela tratou a empresa que você tinha, se você já trabalhava então sempre com análise de dados, sempre foi assim até você chegar no INPE? Olha, eu tenho 55 anos de idade, então se eu for traçar a trajetória toda vai demorar um pouco. Mas vamos falar em termos gerais, né? Eu me formei em engenharia agrícola e desde a universidade eu me envolvi com análise de dados. Me interessei pela área de pesquisa e tal, e fiz um bom estágio na universidade. Quando eu me formei, a universidade me contratou, me chamou, me botaram uma posição de pesquisador na universidade. E me encaminharam para o mestrado, eu comecei a fazer um mestrado, aí eu, de repente, larguei tudo. Larguei mestrado, emprego e fui e abri uma empresa, que eu queria empreender. Só uma pergunta, no estudo na faculdade você chegou a brincar com pesquisa operacional também, Mauro? Ou não? Sim, eu fiz curso, apesar de ser engenheiro agrícola, quer dizer, não ter a ver com computação, né? A minha chegada na universidade coincidiu com a chegada dos primeiros microcomputadores no Brasil. E aí nós juntamos 20 alunos e compramos um. E ligamos numa TV preto e branco, de monitor. O HD é um gravador cassete, que eu imagino que muita gente aqui nem venha saber o que é um gravador cassete. E a gente fundou o GESA, o Grupo de Estudos de Software Agrícola.
E começamos a trabalhar com programação e associado a isso alguma coisa análise de dados. Mas aí eu montei essa empresa, que era uma empresa de software, principalmente, primeiramente em Viçosa, depois fui para Belo Horizonte, que a minha cidade é Belo Horizonte. E de lá, nesse período, durante uns mais de 20 anos, eu tive empresas, né, trabalhando ora com programação, ora com análise de dados, ora com as duas coisas, né? E, por exemplo, trabalhei com a base de dados da Receita Federal. Eu fiz um trabalho para a Receita Federal, onde eu manipulei todos os dados de imposto de renda do Brasil na época. Eu trabalhei no Mastercard, foi um trabalho muito interessante que eu fiz lá também com a base de dados do Mastercard, inclusive acesso à base de dados financeiros, né? Você vê como é que ciência de dados é um negócio delicado, né? Sim. E você, muitas vezes você lida com dados sensíveis. Né? Você, pessoal que está caindo na malha fina aí, tem que agradecer ao Marão aí, ou o crédito que está mordendo ali. Sabe que foi o contrário, cara? Foi um trabalho mais relacionado a excluir gente que não deveria estar caindo na malha fina. Foi um negócio interessante. Então te agradeço que nunca caiu. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é o seguinte: quanto menos imposto você deve, é o que você deve. O que quer dizer isso? Se tiver duas normas dizendo que você deve, uma fala que você deve 20, a outra fala que você deve 10, você deve 10. Entendeu? Então foi um estudo mais ou menos nesse rumo que eu trabalhei na Receita. A ideia era fazer o pessoal pagar menos. Quer dizer, estava pegando muito falso positivo. Né? Estava pegando muito falso positivo, era isso? Exatamente, era eliminar falso positivo. Mas aí, e no Mastercard eu trabalhei com fraude, com pesquisa fraude, tentando desenvolver modelos para poder pegar a fraude antes que ela aconteça. Né? É um ramo também do data science, que os bancos atuam muito, né? Quer dizer, é análise de risco para poder você saber quando o cliente vai ficar inadimplente, quando o cliente vai pegar o dinheiro e não vai pagar, essas coisas assim. E aí eu montei uma empresa. Como eu sou engenheiro agrícola, eu comecei a trabalhar com dados associados à agricultura, né? Muito associados, inclusive, a florestas. Eu organizei as bases de dados das maiores empresas florestais do Brasil. Klabin, International Paper, Veracel, as grandes empresas, Senibra. Então, porque como a gente lidava com dados, né, começou a aparecer serviço de organizar banco de dados. Então, a empresa tinha lá dezenas de planilhas, dados de diversas fontes. Para você manipular esses dados, você tem que estar numa base organizada, botar dentro do banco de dados, criar as regras, né? Botar as aplicações apontando ali. Aí eu comecei a fazer esse trabalho com empresas florestais. E aí um dia um finlandês se interessou pelo nosso trabalho, veio aqui no Brasil e falou: vocês não querem transformar esse negócio numa operação global? Quero comprar essa empresa. Vendemos, né? E a sede da empresa era em São José, a sede da empresa finlandesa é em São José, por isso que eu vim para cá. E aí, durante 3 anos, a gente trabalhou. Aí eu fui trabalhar com base de dados, organizando dados florestais, mundo afora. Trabalhei na Letônia, 2 projetos na Alemanha, na Escócia, na Inglaterra, no Canadá, no Uruguai, na Argentina, no Chile, e sempre organizando bases para análise de dados florestais. Né? Aí depois eu saí dessa empresa, cumpri uma quarentena, ótima quarentena, viu? Eu trabalhava, eu ganhava para não fazer nada, beleza. Recomendo muito. Se alguém tiver essa oportunidade, aproveite. Se tiver uma vaga dessa aí, me avisa, Maurão. Aí quando você faz isso, o que você faz? Você vai para a Índia, né, e tal, isso aí que eu fiz. E aí, depois que eu voltei, eu quis fazer uma espécie de um sabático e me apliquei para fazer um mestrado em Data Science, quer dizer, depois de 30 anos trabalhando com Data Science, vou eu fazer mestrado em Data Science. Aí apliquei no INPE, passei na prova e fiz mestrado em Ciência de Dados no INPE. E aí eles me convidaram para um projeto, para trabalhar num projeto de Ciência de Dados no INPE. Nós montamos a maior base de dados que existe sobre uma floresta no mundo, que foi uma base montada sobre a floresta amazônica. Nós fizemos 1000 voos de coleta de dados, foi um projeto muito interessante. E coletamos 9 teraregistros de bytes, quer dizer, 9 trilhões de registros de informações. E analisamos esses dados todos e tal, produzimos muitos resultados, achamos as maiores árvores da Amazônia, fui parar no Jornal Nacional com essa história. E aí eu continuo lá. Eu terminei o mestrado, né? E continuo no INPE trabalhando com projetos, né? Atualmente eu trabalho com projetos na área
da Amazônia e um projeto na área de semiárido, lidando com indicadores de mudanças climáticas. Duas áreas super sensíveis hoje, né? Amazônia, desmatamento, mudança de uso do solo e mudança climática. Então, a minha trajetória é assim. Maravilha, Mauro. E então, só para eu entender, se a gente tentasse sumarizar, para eu que sou leigo, aqui que só tenho uma ideia, de repente para o Moacir, para quem está ouvindo aí, na ciência de dados você vai fazer a análise, então, desses dados, para chegar em alguma conclusão. Normalmente você sabe a conclusão, você vai extrair correlações dali. O que seria aí essa ciência de dados e o que você faz como cientista de dados nesses projetos em si? Você já sabe o que você vai extrair ou você começa a extrair relações? Como é que funciona essa parte de análise e ciência de dados, então? E o que faz você como cientista? Você pode ter as duas formas de trabalhar. Você pode ter uma pergunta, né? Por exemplo, quanto pesa a Amazônia? Que foi o projeto que eu trabalhei. Quanto de biomassa tem na Amazônia? É uma pergunta objetiva. Em cima dessa pergunta, eu trabalhei pouco mais de 2 anos para responder essa pergunta, né? Ou então eu posso estar fazendo uma análise que a gente chama de análise mais exploratória, né? Que aí tem todo um data science exploratório. Quer dizer, eu estou tentando achar correlações, né? Por exemplo, por que a Covid, quem é que a Covid afeta mais, né? Ou qual a relação da Covid com alguma coisa, né? Então, esse tipo de análise também pode ser feita. Quer dizer, eu não tenho uma pergunta clara, mas eu quero achar relações. Aí você faz uma estatística exploratória e essas relações. Aí depois, o que acontece? Normalmente, depois você define a pergunta e vai mais fundo na análise que você está fazendo. Maravilha. E uma pergunta que também eu sempre tenho, né, porque eu sou programador e a galera quando vem com Python, quando via com Python, perguntando sobre ciência de dados, eu tinha que deixar claro, falando, olha, minha especialidade é conceito de Python, web dev. E sempre que eu vejo a ciência de dados em si, até por eu não ter brincado muito, no máximo brinquei ali com pandas, alguma coisa, eu entendo então que você tem que conhecer de 2 áreas para você trabalhar com... Apesar que depois da história que você contou, eu já estou desfazendo aqui. Talvez não precise saber programar. De repente, com um questionário e fazer as coisas na mão, dê para fazer com um volume de dados pequeno. Mas eu acho que quando vai com um volume de dados grande, a gente não tem como fugir de saber conversar com o computador de alguma forma. Mas, por outro lado, como você está falando de pesquisa exploratória, determinar correlação e causalidade, isso me lembra das aulas que, infelizmente, em algumas delas eu dormi, eu me arrependo amargamente hoje, que foi da aula de estatística. E aí eu queria, na verdade, colocar 2 perguntas aí que eu tenho de curiosidade sobre isso, que é o seguinte: o que você precisa saber, ou um mínimo aí, do que você precisa saber de matemática e o que você precisa saber de mínimo aí de programação para efetivamente trabalhar como um cientista de dados? Olha, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, uma resposta simples, né? Sim. O Python, ele surgiu... O Python não foi feito para análise de dados, né? Ele começou... ele abraçou... A análise de dados abraçou o Python até recentemente. Eu acredito que isso aconteceu uns 5 anos para cá e tal. Eu diria que até o contrário, hein, Maurão? O Python que abraçou a análise de dados porque ele consegue usar as libs que a galera já usava, né? De Fortran. Mas por que eu estou falando que a galera abraçou o Python? Justamente por isso, porque a pessoa descobriu que realmente o Python tinha uma flexibilidade muito grande para lidar com bibliotecas que existiam em outras linguagens, que poderiam ser trazidas para o ambiente Python com facilidade através da interface do Python com outras linguagens de programação. Mas o tanto que você precisa saber de Python, você precisa programar em Python para fazer a data science? Não precisa não. Você consegue usar o Python para fazer análises bastante sofisticadas sem programar, né? A gente vai fazer isso, né, como exercício nos nossos trabalhos daqui para frente. Agora, é desejável que você programe em Python. Por quê? Porque vai ter análise que você vai depender de ter um conhecimento de programação, mas um conhecimento básico. Também você não precisa ser nenhum Python Pro, gênio da lâmpada, para poder fazer análise de dados em Python. Com relação à estatística, estatística é um ramo da matemática, um negócio muito grande, muito, não é assim, o cara estuda a vida para ser um estatístico,
Então, qual que é o conhecimento estatístico? Como é que se adequa, né? O que eu tenho que entender de estatística para trabalhar com a ciência de dados? Mas isso depende do tipo de análise que você vai trabalhar, quer dizer, não existe um estatístico de tudo, assim, são poucos, né? Tem gente que trabalha unicamente com estatística. E não existe um cientista de dados de tudo, né? Quer dizer, eu hoje estou muito ligado à área ambiental, né? Já trabalhei com outras áreas, já trabalhei com humanas e tal, mas hoje eu estou mais ligado à área ambiental. Então, na área ambiental, existem alguns conceitos estatísticos básicos em que você tem que dominar. Então, é uma pergunta difícil de dizer, principalmente com relação à estatística. Mas você tem que saber a estatística, sim. Tem uns conceitos que são básicos. Mas tem coisas, talvez, até mais importantes. Por exemplo, existem milhares de técnicos de data science. Milhares. Né? Só para visão computacional, outro dia eu contei, só dentro da OpenCV, que é uma biblioteca de visão computacional, tem 2.200 algoritmos lá dentro. Então, cada um desses algoritmos, isso é para um tema, só para visão computacional, quer dizer, para passar a vida inteira andando por isso. Né? Então, o que você tem que conhecer? Bom, eu tenho uma pergunta. Aí, qual que é a pergunta que você se faz? Bom, quais são os métodos estatísticos e de data science que se usa para responder esse tipo de pergunta? Né? Aí você vai lá e estuda esse pedacinho, né? Por quê? Porque eu vou ter que escolher o meu método e vou ter que ver se ele está bom ou ruim. E quem vai dizer se está bom ou ruim é a estatística. Simples assim. A estatística é que valida a qualidade do nosso resultado. Entendeu? Então, mas aí, depois você vai lidar com outra pergunta. Bom, será que aqueles métodos estatísticos que eu peguei, eles são válidos, que eu usei na primeira análise, são válidos para a nova pergunta? Bom, se for na mesma área, pode ser que seja. Se não, eu tenho que ir atrás e aprender de novo. Então, está sempre associado à área que você vai estudar. Você não tem que ser um estatístico ou um programador para trabalhar com data science, não, direitinho. Ô Maurão, eu enganchando aí no que você falou, né, aproveitando o gancho, a gente estava conversando antes de começar, né, eu estava contando para o Maurão que eu estou lendo um livro que chama Como Medir Qualquer Coisa. O Renzo já tinha falado desse livro, mais 2, 3 pessoas falaram aí no meio do caminho, eu me interessava muito pelo assunto, porque a gente começou a fazer o marketing aqui do Python Pro, e, cara, é muito número, né? A gente traqueia todo mundo que entra no site, a gente vê onde que a pessoa avançou, a gente compra publicidade e aí a gente consegue medir quantas pessoas entraram na página, quantas pessoas se inscrevem no curso grátis, né? Toda essa... Isso é o básico do marketing hoje em dia, né? Do marketing digital. E eu ficava na cabeça, eu ficava assim, cara, eu tenho... Alô? Ah, tinha caído aqui um pouco. Alô, acho que... Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Sim. Eu parei de ouvir vocês, mas enfim. A gente parou também. Eu parei também de ouvir. E eu sinto que eu não consigo... eu falo, porra, eu acho que eu tô perdendo tanta informação aqui, mas eu precisava aprender a entender de alguma forma, né? E aí eu fui ler esse livro. E nesse livro fala justamente o que o Maurão falou, de tipo... qual que é a pergunta que você quer responder, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja lançando um produto novo aqui agora, a gente fala assim, tá, mas a gente quer calcular quanto que a gente vai investir de marketing para lançar esse produto. Existem formas muito simples, né? Muito toscas no sentido de serem bastante simplórias, de você conseguir pegar 3, 4, 5 quantidades, 3 informações diferentes, jogar essas informações num modelo, né, num modelo probabilístico, alguma coisa assim, e tirar uma informação que seja confiável o suficiente para conseguir responder a pergunta, né? Então, qual que é a minha pergunta aqui, Maurão? Você enxerga que esse feeling, essa vivência é importante na data science? Porque eu vejo o pessoal falando muito assim, não, eu preciso aprender Python, eu preciso aprender estatística, E assim, eu enxergo isso como ferramentas. Você acha que a ambientação como problema faz mais sentido? É importante? Não sei se eu fiquei, se foi claro. A sua pergunta é muito boa e a resposta é essencial. Quer dizer,
o seu conhecimento do problema, ele acaba sendo até mais importante do que o conhecimento em Python ou estatística. Porque você tem que entender profundamente a área que você vai trabalhar. Tanto como eu disse, não tem cientista de dados de tudo, né? Quer dizer, tem um cientista de dados que trabalha com cada área específica, e você vai entender aquilo, né? Quando eu fui lidar, por exemplo, eu trabalhei muito com estatística com florestas, mas com florestas plantadas, eucalipto, pino, né? Florestas para produção de papel e energia. Quando eu vim para o INPE, eu fui trabalhar com floresta nativa, né, na Amazônia, que é um negócio imensamente mais complicado do que a floresta plantada. A floresta plantada é clone, né? Então a variabilidade estatística é pequena, né? Lá na Amazônia tem um mundo de espécies de árvore que você nem nunca viu, ninguém sabe o que tem lá dentro, né? A gente tem o desconhecimento é muito grande. Então o que eu fiz? Eu tive que estudar muito. O pessoal do projeto organizou um seminário lá na floresta, passei 10 dias na floresta lá, conversando com pesquisadores do mundo inteiro, troquei ideia com gente da NASA, troquei ideia com gente pesquisador da Universidade de Lancaster, na Inglaterra, passei um tempo na Universidade de Lancaster com um pesquisador que trabalha com a Amazônia, um pesquisador brasileiro que tem pós-doc pela NASA, que entende muito de Amazônia e de pesquisa quantitativa na Amazônia, né? Então, aí eu mergulhei no assunto. Você tem que mergulhar, né? Não tem como. Isso acaba sendo mais importante mesmo, né? do que a ferramenta que você vai usar. Porque aí, muitas vezes, o cientista de dados, você trabalha associado ao especialista também, né? Tem esse modelo, quer dizer. Às vezes você também não precisa virar. Eu também, o fato de eu ter estudado a Amazônia, trabalhado com a Amazônia uns 3 anos, faz de mim, está longe de fazer de mim um especialista no assunto. Mas haviam pessoas, né, muito mais capazes, que dedicaram a sua vida a tentar entender a floresta e que me passavam as informações, me faziam as perguntas, né? E aí eu pegava meus dados e respondia as perguntas que eles faziam para mim, né? Então, você trabalha junto com o especialista, ainda que você tenha que aprender realmente sobre o negócio. Então, se a gente tentar traçar um paralelo aqui, né? O programador que eu e o Renzo aqui, a gente defende muito que, cara, não importa se você vai usar Python, se você vai usar JavaScript, se você vai usar COBOL, o que importa é você resolver o problema do seu cliente. E olhando de uma forma mais genérica, não tem escapatória, você precisa, no fim das contas, se especializar no problema que você quer resolver, né? Então, no seu caso, você não se especializar, né? Mas você precisa se interessar pelo problema que você quer resolver, né? Usando a minha trajetória como exemplo. Depois que eu fundei minha fábrica de software, que no começo, a fundação da minha fábrica de software, na verdade, foi só a oficialização do meu trabalho como freelance, né? Cara, coincidentemente, eu comecei a trabalhar para empresas de mercado financeiro. Então, a gente trabalhava com muita fintech, né? Muita startup, muita fintech. E aí, eu prestei um serviço, aí essas fintechs se conversam, um cara de uma outra fintech veio e falou assim, você tem alguém que vende? Não, eu tenho o Moacir. Aí eu prestei outro serviço. Aí eu olho meu histórico hoje, sei lá, de 80%, 90% dos meus clientes têm relação com o mercado financeiro, né? Só que eu enxergo que, na verdade, essa relação não tem muita... eu acabei me tornando uma pessoa que conhecia os problemas do mercado financeiro, né, de certa forma, de uma forma mais genérica, e essa bagagem já ajuda. Então, quando eu vejo o pessoal falando assim... e eu vou até emendar a pergunta, né? Quando eu vejo o pessoal falando assim, o que eu preciso para entrar no mercado de ciência de dados? O que eu preciso aprender para entrar no mercado de ciência de dados? Você acha que é necessário você aprender Python, aprender estatística até determinado nível, aprender qualquer Matplotlib, NumPy, essas ferramentas? Você acha que a ferramenta ela é tão importante quanto a necessidade de se interessar pelo problema, a contextualização? O que você acha que faz mais sentido? O cara se interessar pelo tema, pelo problema, ou ele se interessar pelo ferramental? Aí depende da história de cada um, né? Por exemplo, se eu sou um pesquisador, trabalho numa instituição de pesquisa, então a pergunta já está em mim, né? Quer dizer, eu já tenho as perguntas, eu já conheço a área,
e já tem as perguntas. Aí a ferramenta, eu vou atrás da ferramenta Python e estatística para poder responder as perguntas. Então, agora, se eu sou uma pessoa jovem, estou querendo entrar no mercado de trabalho. Sim, né? Esse é o público então, que a gente quer atacar. Então, eu não sei nada de nada, né? Não sei nada. O que eu tenho é vontade só. Então, nesse caso, vale a pena você começar pelo Python e pela estatística. Eu vou começar pelas ferramentas, né? Não ferramenta tem Python nem estatística. Mas precisa você pode começar pelas ferramentas e aí se oferecer ao mercado, né? E o mercado aí vai te ajudando a direcionar aquilo que a vida vai te conduzir para onde a demanda ocorrer, né? Então, você pode ter essas duas formas, né? Se você já tem uma carreira estabelecida, você vai atrás da ferramenta. Se você não tem carreira nenhuma, é melhor você começar pela ferramenta, porque senão fica até difícil para você começar a fazer alguma coisa, né? Então, para o jovem, para quem está começando uma carreira, foi o que aconteceu comigo, né? Eu me interessei pelo computador lá atrás, pela ferramenta. Aí depois, como eu era engenheiro agrícola, fui juntando as coisas, acabei mergulhando mais nessa área ambiental, etc. Mas fiz outras coisas também, né? Mas, para mim, começou pela ferramenta. Eu acho que para todo mundo é assim, a não ser o cara que já tem uma outra carreira já. Aí é diferente. O Charles falou que tem uma dificuldade aqui quando ele vai conversar com os clientes, que eles confundem, né, sistema com ciência de dados em si. Ele falou que sofre alguma, porque a galera às vezes vem e quer fazer ciência de dados de qualquer jeito, e aí ele falou que ele costuma perguntar se tem massa de dados para fazer a ciência de dados, sim. Só essa parte da pergunta que eu não entendi direito, Charles, que a segunda é quanto tempo eu vou usar o sistema de ciência de dados. Eu respondo que não tem um tempo certo e que tem muitas variáveis. E aí ele perguntou como ele consegue contornar essas perguntas aí e dar uma resposta satisfatória. Vamos fazer o seguinte. Eu posso só fazer um adendo antes? Pode? Eu acho que o Charles quis dizer muito mais no lance, tipo, em quanto tempo você me entrega o sistema de dados? Eu acho que é isso, Charles. Tá, isso. O bom e velho tempo, a resposta é quase a de sempre, né? A resposta, essa a gente sabe responder, mas vamos deixar uma... Vamos falar sobre dois aspectos na pergunta dele que eu achei legal. Primeiro é a questão do dado, né? Tem uma máxima que se diz em ciência de dados, que é garbage in, garbage out, né? Significa que se seu dado for ruim, você não produzirá nada de útil, né? Então, o cuidado com a informação de entrada, ele é fundamental. Então, esse lance que ele levantou aí, né, de perguntar para o cliente, você tem que entender o dado que o cara tem mesmo, né? E ver a qualidade dessa informação. E aí tem toda uma metodologia, nós vamos ver isso. Tem toda uma metodologia para você analisar a qualidade do dado de entrada, desprezar dos seus dados de entrada aqueles dados que não fazem sentido, porque se você deixá-los lá, eles vão enviesar a sua análise, né? Se tiver dado errado lá no meio, vai dar problema para você, né? E quando você tem uma base de dados muito grande, você achar esses dados não é uma coisa muito trivial, às vezes. Então, ele está certo nesse interesse dele de saber se o cara tem informação e as informações do cara tem, etc. Com relação a prazo, prazo em TI já é um negócio complicado, né? E no caso de ciência de dados, aí é mais complicado ainda, porque, no fundo, é pesquisa, né? No fundo, você está produzindo ciência. Então, é muito difícil, às vezes, você estimar em quanto tempo você vai ter o resultado. E isso é problema mesmo, né? Isso ocorre pressões, o cliente fica estressado, né? Mas o fato é que muitas vezes a gente não sabe, hein? O que eu faço para tentar minimizar esse problema, que eu acho que às vezes o pessoal erra, é o seguinte: você tem que ter o recurso computacional adequado para o que você está fazendo. Essa é a primeira dica. Então, se você está trabalhando em um conjunto de dados, você tem que ter um computador que responda o mais rápido possível naquele conjunto de dados, né? Eu já cheguei a alugar uma máquina na Amazon com 256 CPUs e 1 TB de memória RAM durante 40 horas para responder uma pergunta, né? E o cliente tem que estar ciente de sair desse custo, né, Mauro? Exatamente. Quem vai pagar é ele, né? E vem cá, não é caro, nem é caro. Então, às vezes, o cara fica sofrendo ali no notebook para fazer uma análise complexa. Se ele alugar uma máquina na nuvem e rodar, ele vai resolver aquilo muito rápido, vai ficar muito mais feliz, né?
Mas realmente prazo é muito complicado, porque é ciência, né? Muitas vezes você não vai conseguir responder a pergunta, isso pode acontecer, né? O cara pergunta para você. A minha dissertação de mestrado, eu não consegui responder a pergunta. Entendeu? E ela é válida, é claro que ela é válida, pelo menos ninguém vai tentar fazer o que eu fiz. Sim. Vai errar diferente agora. Né? Então, ciência de dados é mais complicado ainda do que desenvolvimento, né? A questão de escopo e prazo. E, o Mauro, aproveitando, a gente sempre costuma falar aqui bastante sobre Pareto, sobre 80-20, de tipo assim, cara, para responder 80% dos problemas, para resolver 80% dos problemas, geralmente você precisa só de 20% de um esforço, ou de 20%, de conhecer 20% de uma tecnologia, né? Obviamente que isso não é uma regra, né? Mas é muito mais uma filosofia, digamos assim. Mas a sensação que eu tenho é que, até fazendo o gancho do livro que eu tô lendo, né? A sensação que eu tenho é o seguinte, que tem muita pergunta, por exemplo, tem muitas vezes que o objetivo da ciência de dados, né, aplicado a negócio, a empresa, que é acho que a maioria das pessoas procuram, não é nem responder uma pergunta, mas sim aproximar a resposta. Então, foi o que você falou. Às vezes você não consegue responder a pergunta, mas você consegue encontrar uma forma de não fazer aquilo. Ou então, quando a gente está fazendo algum tipo de mensuração, você não precisa... com quanta exatidão você precisa a resposta àquela pergunta, né? Então, como que você acha que os problemas de hoje em dia... Porque assim, agora fazendo um desabafo aqui, né? A minha sensação é que, por exemplo, o cara aqui no Brasil, ele vira e fala assim, não, a gente tá resolvendo esse problema com machine learning. E aí, quando você vai ver o machine learning do cara, é uma sequência de if. Você entendeu? Então, a minha sensação é que no Brasil, pouca gente faz ciência de dados de fato, e pouca gente usa inteligência artificial de fato. Mas assim, não tenho nenhum embasamento, é empírico essa noção. Primeiro, você concorda com isso? E segundo, você acha que os problemas que as empresas têm para resolver hoje, você acha que com um ferramental enxuto e com uma capacidade enxuta, mas bem feita, com os 20% do Pareto, você acha que você consegue gerar muito valor para as empresas hoje em dia? Olha, cada vez mais as empresas, as instituições, os governos, né? O governo é um grande cliente de ciência de dados, né? Será cada vez mais, porque ele vive querendo se meter na vida da gente, então, e ele tem dados absurdos sobre nós, né? Cada vez mais. Então, cada vez mais a demanda por esse tipo de serviço vai acontecer nas corporações, de maneira geral. Né? Então, e sim, quer dizer, há ferramentas, um conjunto de ferramentas que são mais usadas para determinado tipo de solução de problema. E com relação à qualidade, se no Brasil está se fazendo ciência de dados, bom, eu estou trabalhando num meio em que todo mundo faz. Quer dizer, o pessoal da pesquisa trabalha com ciência de dados há muito tempo, porque a pesquisa é muito embasada em coleta de informações e análise dessas informações. Né? Então, até para calcular aí a previsão do tempo, que é o que o pessoal mais conhece de INPE, né? Já tem bastante para você ter uma ideia, o ramo que mais puxa o desenvolvimento da matemática hoje é a previsão de tempo. São os modelos mais complexos que existem, que são esses, entendeu? Lá no INPE tem um Tupan, que é um computador de 8.000 CPUs, né? Que é usado para poder fazer a previsão do tempo, que cada vez mais está acertando mais, né? Uma vez eu conversando, só abrindo um parênteses, eu conversando com um cara que tem um restaurante na praia, ele é um cara mais ou menos da minha idade, ele falou, pois é, antigamente, quando a Globo falava que no final de semana ia chover, a turma vinha para a praia, porque o erro era tão grande que podia chover não, o pessoal não acreditava na previsão do tempo, entendeu? Hoje não, quando o INPE, o CPTEC, fala, vai chover no fim de semana, a turma não vai lá, entendeu? Porque o pessoal já entendeu, né? Já existe uma consciência na sociedade que a previsão do tempo funciona, né? Ela ainda tem uma margem, uma incerteza grande e tal, mas os caras conseguem, assim, com uma margem de 2 ou 3 dias, dizer com segurança se vai ter sol ou não, se vai chover ou não, qual o volume de chuva que é esperado. Então, os modelos vão melhorando, né? Então é isso, quer dizer,
a gente tem essa cada vez mais com a presença de dados, você tem demanda. Os caras mas você... Desculpa, Marão, continua. Não, pode falar. Mas você acha que... beleza, no ramo da pesquisa eu entendo que seja... afinal, é para isso, né? É isso que se faz. Mas você acha que no mercado comum, digamos assim, de tipo... porque eu enxergo que grandes empresas, como você falou, a Cielo vai precisar de uma inteligência estatística que seja compatível com o tamanho da Cielo, né? Eu imagino que, sei lá, eu acho que dá pra gente estimar que pelo menos 50% das transações que acontecem hoje em dia devam passar pela Cielo, no varejo, alguma coisa assim. É um número de uma ordem de grandeza muito, muito alta, né? Mas eu digo assim, o cara médio, que tipo, a gente aqui no Python Pro, por exemplo, eu tava lendo o livro, aí o cara falou de Monte Carlo, né? De fazer uma simulação de Monte Carlo. E aí eu peguei os dados, no fim de semana, eu peguei os dados e comecei a brincar. E comecei a tirar algumas conclusões simples, de tipo, olha, se a gente investir, a gente pode investir tanto de verba de marketing, de publicidade, que a chance da gente conseguir ter um retorno positivo é de 90%. Comecei a fazer essas análises simples. Outra análise que eu faço muito, que eu estou fazendo bastante ultimamente, é tentar estimar quanto tempo a gente demora para entregar uma funcionalidade de um projeto, né? Então, lá na Codivance, a gente tem o time trabalhando para um cliente e o cliente começou, cara, mas eu preciso de uma estimativa, tal. E, cara, em projeto, estimativa geralmente é dedo no vento, né? O cara olha e fala assim, não, eu acho que vai demorar tanto. E 90% das vezes o cara erra. E aí eu peguei e falei assim, não, então tá, como que eu consigo passar uma estimativa com mais certeza? Vamos olhar os nossos dados, né? Vamos olhar o quanto tempo a gente demora. E aí eu puxei lá os dados, eles estavam meio sujos, tal, né? Eu entendi isso, mas eu consegui falar para o cliente assim, olha, olhando o nosso histórico, eu consigo te passar com 90% de certeza que a gente entrega uma funcionalidade em menos de 7 dias. Por quê? Porque eu distribuí lá e falei assim, bom, 90% das funcionalidades até então foram entregues abaixo de 7 dias e os outros 10% foram entregues acima. Não sei qual que é o rigor estatístico disso, né? Mas assim, eu não tô saindo nada, não tá vindo o dedo no vento, né? Então, olhando esses problemas rotineiros, esses problemas comuns, você acha que o cara munido com uma base bem enxuta, assim, o básico do básico de ciência de dados, você acha que ele consegue estar armado para resolver, sei lá, para resolver problemas dos 80% das empresas brasileiras? Olha, eu acredito que sim, né? Existe uma compreensão da análise de dados, de modelos que são mais utilizados, etc. Mas você sabe que a coisa que é mais importante aí, eu acho, eu gosto de frisar isso quando eu falo sobre ciência de dados, é que tem um negócio que ajuda demais chamado bom senso. Ao fazer a sua pergunta, ao escolher o seu método, ao selecionar os seus dados, você tem que ter juízo para fazer, entendeu? Isso é essencial, né? Para você não chegar a conclusões estapafúrdias, né? Enfim. Mas eu voltando à sua pergunta, eu acho o seguinte, cara, que a grande maioria das empresas, principalmente as menores, elas poderiam usar muito mais data science do que usam, né? As empresas são muito, muito administradas com base no feeling das pessoas. Eu sei que eu fui empresário da empresa há mais de 20 anos. E a gente não fazia uma análise, minimamente um tratamento estatístico ali. Você ia no feeling, né? Até certo, eu tinha poucos clientes, né? Eu tinha uma base de clientes pequena, porque eram projetos grandes, sempre foram projetos para empresas grandes. Mas a gente não fazia. E eu acredito que as empresas não façam. Isso é uma pena, né? Porque muitas vezes tem um ouro, tem uma informação ali que é crucial para o seu negócio e você deixa ele escapar, né? Eu me lembro de um exercício que eu fiz no mestrado, quando eu participei do meu orientador, em que ele pôs uma base de dados para nós eram residências num país de clima frio, certo?
Então tinha as caracterizações da residência. Quem morava lá, quantas pessoas, qual a idade, qual o tipo de revestimento que tinha na casa, etc. Informações relevantes lá em um lugar onde mora gente que é frio. E aí um cara que vendia óleo para aquecimento, ele queria descobrir qual é o 80% dele, né? Quer dizer, quem é o cliente que me compra mesmo, efetivamente, que paga para mim, que eu tenho que olhar com carinho para ele, né? E aí nós pegamos aquela análise de dados e fomos trabalhando ele com data science e tal, um trabalho bem interessante. E aí descobrimos um negócio muito legal e que faz muito sentido, mas que não é claro, né? É o seguinte, quanto mais velha a população da casa, são os habitantes da casa, mais óleo combustível demanda. Porque velho sente muito frio, né? Eu estou ficando velho, estou ficando friorento, então eu estou sentindo isso na pele, inclusive. E eu sou muito menos tolerante a frio. Eu sou muito menos tolerante a frio do que era quando eu era menino. Esse negócio de banho de cachoeira, eu quero distância disso. Então, mas já foi, né? A minha praia. Então, você vê, essa informação não é uma informação óbvia, né? Se você olhar os dados lá, o cara tinha lá umas 200 residências, você não vê isso se você não aplicar a matemática, se você não aplicar a ciência de dados, né? E aí, para o cara, pensa bem, é uma informação que vale ouro para o cara, né? Concorda? Isso pode transformar o negócio dele. Eu vou pensar, eu vou atrás de asilo. Onde é que estão os asilos na minha região? Vou atrás, tá cheio de velho, deve gastar muito óleo aqui seguinte, né? Entenderam? Então, eu acho que eu tenho o sentimento que a ciência de dados ainda vai sofrer uma explosão nos pequenos e médios negócios ainda, porque ela nos diz muito sobre o que o negócio efetivamente é. O que eu tenho, né? Onde está o dinheiro na minha... Essa é a pergunta, né? Onde está a grana do cara do negócio? E quem tem condição de estar com isso é o data science. O Vitor aqui, que está trabalhando junto com o Cadu, ele trabalha com ciência de dados e eles têm lá um modelo, obviamente, preditivo de fazer score de pagamento, né? Então, para conseguir entrar no pequeno, eles foram, se não me engano, numa loja relativamente grande, mas pequena, não é um nível de Cielo, mas uma loja lá do Brás, aqui, que tem lá, que fornece diretamente o sistema de concessão de crédito para os clientes dela, mas tudo informal que você falou no feeling. E aí pegou a base de dados da loja para aplicar o modelo e falar, olha, com isso daqui você ia conseguir uma margem de lucro maior, né, e você ia conseguir conceder um pouco mais de crédito ou um pouco menos, né? Então é isso que a análise de dados ali ia fazer. Ia fazer uma análise melhor do perfil de crédito da pessoa, então ele ia conceder crédito para as pessoas que realmente têm a maior probabilidade de pagar e não conceder o crédito para algumas pessoas que eles fazem lá no feeling, né? Só no olho ali para entender. Então eu vejo, pela análise de crédito, uma porta de entrada boa, né? De análise de crédito. Porque aí é pegar a base e falar, aqui você tem uma maquininha de potencializar a grana do seu comércio, né? Do seu negócio. Esse exemplo que você deu é perfeito. A Natália, a minha namorada, ela trabalha com moda e, cara, Brás, e eu tenho amigos também que tem confecção no Brás. Malandro, você quer ser libertário, você vai pro Brás. Não existe nada mais libertário nesse país do que o Brás. O Brás, cara, os caras passa sem nota, passa... A polícia vem, nego bate na polícia e manda embora. Aquilo é libertário de verdade. E tem muito isso, né? Tem os caras passam romaneio para fazer cobrança. O boleto, não o boleto, o comprovante é uma impressão no Word que o cara assinou, tal. Não existe... eles têm o próprio sistema deles, né? E, cara, o financeiro, a Natália vende para atacado, né? Ela vende 100, o financeiro aprova 30, aprova 40. Por quê? Porque tem muito esse problema de inadimplência, esse tipo de coisa, né? E aí, cara, você vai perguntar pros caras, direto eu vejo a Natália brigando com o financeiro, tá, mas por que você não aprovou esse cara? Não, mas porque ele não... a gente acha que ele não vai pagar, mas você acha isso baseado em quê? Não, a gente fez o nosso estudo aqui. Você vai ver o estudo dos caras, os caras fizeram estudo nenhum, entendeu? O cara tá indo no feeling, tipo assim, olha, esse cara não pagou 90 dias atrás, então significa... Beleza, é melhor do que você partir do nada, né? Só que às vezes o cara não pagou 90 dias atrás
sei lá, porque ele teve um problema na entrega esqueceu do pagamento, quem nunca? Ou esqueceu uma do vez pagamento. Você pega, um amigo meu já me mostrou, cara, pagamento dessas empresas é um bolo desse tamanho de cheque diariamente, para você trocar, para você passar para frente e tal. Então, esse é um exemplo ótimo de você olhar e falar assim, peraí, vamos pegar a informação que tem aqui, né? Dizem que o novo petróleo, a informação é o novo petróleo, né? Esse tipo de coisa. Vamos pegar essa informação aqui e vamos tratar isso, né? A gente tem muita coisa. Cara, eu peguei a base de dados do Python Pro, comecei a brincar esse fim de semana, só de ter, de saber qual ferramenta utilizar, eu já consegui tirar um monte de insight legal, e principalmente, nem os insights que eu tirei, mas os insights que eu consigo perceber que eu posso tirar, né? E você pegando a ferramenta e aplicando no dia a dia, né? Aplicando na vida real, você consegue perceber o quanto a coisa útil você tem o quanto informação útil você tem para extrair, né, Maurão? E essa é a grande oportunidade que nós temos, eu acho, sabe? Assim, porque hoje em dia tem um olhar, cada vez mais as empresas estão se interessando por isso. A quantidade de ferramenta grátis que tem para análise de dados na internet é brutal. Quer dizer, você tem ferramentas de um nível de sofisticação absurdo, né? Essa análise que eu fiz nesse supercomputador da Amazon, eu fiz com uma ferramenta free, né? Quer dizer, não paguei licença porque não se cobra licença para essa análise, entendeu? Então, observa, nós temos a quantidade de dados dobrando a cada 3, 4 anos, né? Dados disponíveis no mundo. Nós temos ferramenta, computador hoje é um negócio que é quase de graça. Na Amazon é de graça, você pode entrar lá e criar uma máquina virtual por um ano sem pagar nada, né? Eles têm esse programa lá. E você tem demandas, perguntas, porque a sociedade vai ficando cada vez mais complexa, né? As demandas vão mudando, etc. Então, é um momento para o data science, cara. Assim, a gente está vendo... Quer dizer, eu posso dizer o seguinte, eu nunca fiquei um dia desempregado também. Nunca fiquei um dia à toa, tá? Quando eu fui contratado para trabalhar no projeto INPE, eu trabalhei até meio-dia na empresa que eu trabalhava, eu tomava conta de inovação da empresa. Trabalhei até meio-dia nessa empresa e 2 da tarde eu estava lá, assumindo a posição que eu ocupei nesse projeto lá no INPE. Então, assim, serviço não falta não, entendeu? Dá uma remuneração boa, né? Eu não posso me queixar da vida que eu levei esses anos todos. E conheci 4 continentes trabalhando, né? Se não fosse a pandemia, eu estaria trabalhando na Espanha hoje. Eu tive uma proposta para trabalhar na Catalunha, para organizar a base de dados florestal da Floresta da Catalunha. Meu contrato está assinado para ir para lá. Eu só não fui para lá, eu até, de certa forma, acabei achando bom, porque a pandemia também lá foi muito feia, né? E eu estaria chegando bem no início do problema. Mas o fato é que eu tinha um contrato para passar um ano fora, com perspectiva de prorrogar por mais um ano, e eu ia para lá, porque eu sei que se eu quiser voltar, eu arrumaria alguma coisa para fazer aqui, mas se eu quisesse ficar pela Europa também, eu ficaria, entendeu? Então, isso é legal, é uma carreira que é interessante, e as oportunidades são muito, muito grandes, né? Então, eu recomendo, né? A minha trajetória profissional me orgulha, eu respondi grandes perguntas ao longo da minha vida, né? Então, isso é importante, né? Você sentir que seu serviço fez a diferença, isso é muito legal. E ganhei uma grana que deu para levar uma vida boa, para criar um filho, para né? E ter Conhecer o mundo. Conhecer o mundo, né? E conheci o mundo muito mais trabalhando do que viajando, mas conheci viajando também, né? E viajar o mundo trabalhando é muito legal também, né? Sim. É muito legal você chegar lá na Alemanha e ver que os caras não têm 3 metros de altura, a cabeça deles não é 2 vezes maior que a minha, e eles estavam com problemas lá que eu fui lá e resolvi, né? Então isso é legal. E lidar com culturas diferentes, né? Trabalhar na Índia é substancialmente diferente de trabalhar no Canadá, né? Do que trabalhar no Brasil. Então me deu uma vida profissional muito rica. Então eu recomendo. Acho legal vocês adotarem. Quem quiser abraçar essa carreira, é uma experiência interessante. Eu acho que a lição que a gente tira aqui
A gente tem um público muito grande de pessoas que estão pensando em entrar, em mudar para tecnologia, estão pensando em adotar a tecnologia como suas carreiras, né? E tecnologia é um negócio muito amplo, né? Mas eu acho que o que a gente extrai de lição aqui é o seguinte, cara, a gente trabalha com desenvolvimento de software, eu e o Renzo, né? Desenvolvimento de software, cada vez mais o mundo está precisando de desenvolvimento de software. Você acabou de trazer um outro ponto que eu já intuía, mas eu nunca tinha ouvido a confirmação de alguém de dentro da área, que é o seguinte, cara, é software e informação, entendeu? Eu tava, só fazendo um parênteses, eu tava vendo um documentário outro dia que os caras os caras estão começando a triangular sinal de celular para saber se o cara tá numa determinada posição e a partir dessa determinada posição fazer uma oferta para a pessoa. Ou então tem gente que o Facebook, por exemplo, o pessoal brinca, né? Caramba, eu tava conversando sobre uma máquina de lavar, não fiz pesquisa, não fiz nada, e de repente começou a aparecer anúncio de máquina de lavar na minha timeline. Eu não duvido que a Apple e o Google ouçam nossas conversas, né? Mas, enfim, não há nada provado. Mas, às vezes, só o fato de você ter parado 2 segundos a mais em cima de uma imagem na rede social, os caras já conseguem extrair informação disso e entender que você tá interessado naquilo. Então esse é o lado macro da parada, né? Mas a gente consegue pegar o lado micro também e entender que os caras grandes estão usando, isso está chegando cada vez mais perto de nós humanos, digamos assim, né? De nós que trabalhamos aí com os 80% do mundo, do mundo de uma forma geral. Eu acho que isso é bastante interessante e ficou claro que cara, foi o que o Mauro falou, eu nunca fiquei desempregado. E o boom do Data Science está chegando agora, né? Você imagina como que vai ser isso mais para frente. Bom, pessoal, a gente está já chegando para o final, né? Vamos fazer umas perguntas do chat aí, Renzo? Eu vou juntar aqui, ó, tem as perguntas do Charles, que na verdade é o seguinte, que eu acho que vou fazer uma pergunta só que vai englobar a pergunta do Charles, que é acerca de porcentagem, do que usar de base de dados de cliente, o Eduardo falando que a galera confunde em ciência de dados com engenharia de dados, não sei nem se está, na minha visão, está até dentro, e o Geisler perguntando de coisas mais específicas sobre a especialidade do Mauro. Mas aí eu vou dizer o seguinte, o Maurão vai dar para a gente uma aula, tá? Dentro do Python Pro, e a ideia é que a gente vai ter um curso de Data Science, que vai ser ministrado pelo próprio Maurão. E aí, aproveitando aqui essas perguntas um pouco específicas, na verdade eu vou perguntar qual vai ser mais ou menos aí o que você pensa em abordar nesse curso, Maurão. E aí depois o Moa vai passar um link aqui pra gente, vai dar um bizu pra gente, para vocês poderem tirar mais dúvidas com o Mauro. Inclusive a gente vai ter uma aula, vai ser no dia 10, tá? No dia 10 vai ter uma aula ali que vocês vão ter contato maior para perguntar esses detalhes maiores. Mas então eu queria saber mais ou menos aí, Maurão, o que você pensa aí em termos de conteúdo, de ementa? Você já falou para a gente de uns problemas bacanas a serem atacados aí. O que você tem para adiantar para a gente dessa ementa que eu sei que ainda está em construção, mas de repente que você tem para adiantar aí para a gente um pouco? Bom, vamos lá. Acho que a marca desse nosso treinamento, desse nosso evento, vai ser o hands-on, né? Quer dizer, mão na massa. A gente vai aprender usando exemplos, né? Exemplos práticos, com base de dados que existem, né? Disponíveis, reais, né? Não vamos usar nenhuma base inventada, porque isso não faz sentido. E vamos fazer um passo a passo. Vamos pegar dados de diversas áreas diferentes, né? Porque a gente não sabe a que áreas vocês vão se ligar. Então, lógico, nós vamos fazer um exercício de Geodata Science, porque é a minha área, a minha paixão da semana, né? Mas nós vamos também tratar com dados de outras fontes, de outras origens, de outros tipos, né? Mais diversos possível, para que a gente entenda realmente como fazer Data Science, quer dizer, que o processo são as etapas, quer dizer, você tem a pergunta, definiu a pergunta, tem que definir a pergunta, ou se não tem pergunta, não tem pergunta, mas se houver a possibilidade, tem que haver uma pergunta. Aí, uma vez com a pergunta, você vai pegar os dados, vai explorá-los, ver
no sentido de analisar a qualidade deles, se eles realmente servem para aquilo que você está querendo, e como é que se eles não servem, como é que você tem que fazer para transformar em algo que serve. Aí depois você vai escolher o modelo que você vai aplicar. Depois você vai aplicar o modelo, vai produzir os resultados e vai avaliar a qualidade do resultado. Certo? Então, nós vamos executar esse processo várias vezes, com diferentes qualidades, usando o Python como linguagem para obter esses resultados. Né? Nós não vamos fazer muita programação, vai ter um exercício de programação, mas programação você vai aprender correndo, não faz parte do escopo. É o Python como ferramenta de data science, certo? E é isso. É isso que nós vamos ver, né? E eu quero também, eu gosto muito de fazer em treinamento, é o seguinte, se vocês tiverem problemas também, começou o treinamento, vocês podem propor. Se alguém tiver um problema, tiver um problema na empresa, e basta entregar os dados e fazer a pergunta, a gente tenta produzir alguma coisa. Olha aí, ó, quase uma consultoria grátis aí, ó, que maravilha. Uhum. Já que vai ter que resolver um problema real. E aí, Geisler, para você, o Geisler que tinha feito a pergunta, a gente vai ter um encontro que vai ser no dia... Confirma isso para mim. 10/6. 10/6 vai ser o treinamento, tá? Então, Não. o Moa vai... Não, calma aí. Calma aí. É o seguinte, no dia 10/6, a gente vai fazer um webinário, e esse webinário a gente vai mostrar quais são as possibilidades do Data Science, como que a gente consegue aplicar no Data Science, como pessoas leigas conseguem utilizar o Data Science, utilizar o básico dessa ferramenta que o Maurão vai ensinar para a gente, né? E utilizar esse ferramental para conseguir gerar valor, né? Que é sempre o nosso mote aqui, é conseguir gerar valor. Então, a gente vai entrar, assim, tentar dar uma olhada no que é a carreira, no que é essa... No que a gente vai... quais são as possibilidades que o Data Science pode nos entregar para nós mortais, né? Então, a gente vai fazer esse webinário no dia 10/6. Eu vou deixar o link aqui para vocês nos comentários. Quem estiver acompanhando pela gravação, se for no YouTube, o link vai estar aqui no comentário, aqui na descrição do vídeo, perdão. E se for nas plataformas, eu vou colocar o link lá também na descrição do podcast, tá bom? E aí, então, a ideia é que vocês vão poder responder essas perguntas que vocês têm mais detalhadas, de forma mais técnica, nesse dia, tá? Porque essa daqui foi pra gente ter uma ideia, uma base realmente só do que é, ter noção, não se assustar que você precisa ser um estatístico rebuscado, ou precisa saber programação, ou seja, do que o Maurão comentou aí, de repente metade do nosso curso gratuito, que eu me lembro que o Maurão comentou quando a gente estava discutindo de pauta, o Maurão falou, Renzo, o cara sabe if, for, ele já é o Pareto de programação, ele sabe fazer um if, sabe que é variável, sabe fazer for, instalar de repente alguma biblioteca, pronto, acabou, ele já sabe o 80-20, a regra de Pareto da programação para o cientista de dados está resolvido, ou seja, isso daí só a primeira sessão do capítulo do Python Pro, você já tem lá esse conteúdo da programação em Python, para conseguir levar aí o webinário, entender o webinário do Mauro. Então é isso. Eu mandei o link aí para vocês no chat, tá? É um formulário, e aí vocês se inscrevam que a gente vai enviar por e-mail depois as informações mais completinhas e tal, né? A ideia aqui foi muito mais apresentar o Mauro e apresentar o Data Science, que não é uma coisa tão... apesar de ser comum para o Python, né? Para nós, desenvolvedores web, é uma área um pouco mais diferente, né? Bom, e pessoal, as perguntas, infelizmente a gente não conseguiu responder todas, né? Porque o papo estava bem legal, mas se vocês gostarem, por favor, se vocês gostaram do papo, avisem a gente que a gente faz uma parte 2 aqui com o Mauro, só para responder perguntas, e também compareçam lá no webinário no dia 10/6, que aí nesse webinário a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, tá? O tempo aqui é um pouquinho mais curto, tá? A gente consegue responder todo mundo, beleza, pessoal? Então acho que é isso, né, Maurão? Considerações finais? Bom, eu agradeço a oportunidade, foi muito legal esse bate-papo. Reforço o seu convite, né? Apareçam lá, vão lá no webinário. Se precisarem de
tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu estou lá no Telegram da Python Pro. Eu não leio todas aquelas mensagens, vocês conversam muito. Mas podem me mandar, meu Telegram é Assis Mauro, né? Então, me mandar mensagem no privado e tal, a gente pode ir conversando. E vamos nos encontrar no dia 10, vai ser divertido. Show de bola. Então é isso, né, Renzo? Agradecer também o teu tempo aí, Maurão, de dedicar aí pra gente, dar uma pausa aí nas pesquisas, na preparação da ementa do curso, agradecer o tempo que você dedicou aqui para explicar, para elucidar. Eu, pelo menos, como o Moa falou, eu ainda sou leigo em ciência de dados, então ainda faixa branca total, só sei a parte da programação, né? Então a parte da estatística, como eu disse, dei uma dormida durante as aulas, me arrependo amargamente disso, mas pretendo aí com certeza aprender com você durante aí esse webinário, aprender um pouco mais sobre isso, mas agradecer pelo tempo que você dedicou para desmistificar aqui o que é ciência de dados, e aí a gente vai ver que existe desde o século 18, sempre século XIX. Século XIX, que sempre soma mais um, né? Então, desde o século XIX, você já vê algumas perguntas sendo respondidas pelas pessoas analisando dados. Então, agradecer pela tua participação aí. Moa, alguma consideração final aí? É isso aí, pessoal. Não, então, só isso, porque o Zoom já tá batendo 40 minutos de novo aqui, e como vocês sabem que o Renzo é muquinha, a gente vai ter que cancelar aqui o negócio. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Maurão, pela sua presença. Então, nos vemos dia 10/6. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau.